Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Este episódio a gente vai falar sobre um tema de extrema importância que tem a ver com todos os fatores de personalidade, que tem a ver com todos os transtornos mentais e que certamente tem a ver com você. Nós vamos falar sobre suporte social. Para quem nos acompanha, a gente já falou aqui por diversas vezes, e isso fica muito claro no episódio de apego e no episódio de amabilidade, né? Tem um episódio lá, Conheça Seu Apego, o episódio Você é Amável, que nós, seres humanos, temos como um elemento absolutamente fundamental na nossa existência, no nosso desenvolvimento, como é que a gente constrói relações, primeiro com os nossos cuidadores iniciais, na nossa infância, nosso desenvolvimento, e depois como é que a gente constrói relações de intimidade e confiança com outros seres humanos. Nossa qualidade de vida, nossa saúde mental, nossa saúde física dependem disso, portanto, o nosso tema suporte social, que falaremos hoje eu, Pedro Rosa, o Marcelo Branhas e o Marcos Crossi. Isso, pessoal. A gente acredita que esse suporte social, quando nós estamos avaliando, né, os pacientes do nosso consultório, talvez é sempre um elemento que a gente avalia na nossa anamnese. Como é que é a vida da pessoa, como é que são as relações das pessoas, com quem que ela pode contar, tanto do ponto de vista emocional, também de apoio, também até financeiro, socioeconômico, de estrutura. Assim, nós somos seres sociais, né? Assim, a nossa espécie, ela evoluiu para conviver em grupo. A gente tem muita dificuldade de viver sozinho. A gente precisa dos outros, não somente pelo aspecto estrutural, né, financeiro, enfim, mas até por um aspecto emocional. E a gente percebe que, né, isso está muito relacionado à saúde mental, à saúde física também. E claro que isso vai mudando ao longo da vida, né? A gente sabe que, por exemplo, muitas vezes os idosos, por exemplo, podem sofrer mais com a perda de suporte social, ou eventualmente até pessoas em situações de vulnerabilidade social também. Então, a gente quer falar um pouco desse tema para você, porque a gente acha de fundamental importância. Exato, pessoal. E, inclusive, esse mês de maio, em 2023, saiu um documento de um órgão de saúde americano que chama Surgeon General, enfim, de várias páginas, mais ou menos umas 80 páginas, só para endereçar uma epidemia de solidão e isolamento. Ou seja, há uma constatação numérica, científica, quantitativa, inclusive, de que as pessoas estão perdendo as conexões e perdendo o suporte social. Só para dar alguns exemplos, foi visto que entre 2003 e 2020 teve um aumento de 24 horas por mês, em média, de tempo em isolamento das pessoas. Em termos de engajamento nas nossas conexões com a nossa família, nosso ambiente familiar mesmo, teve uma diminuição de 5 horas por mês de engajamento com a família, diminuição de 14 horas por mês em tempo com companhia de amigos e de encontros sociais. Então, só para citar alguns exemplos, todos esses fatores, eles estão culminando numa diminuição de engajamento social, de suporte social e um aumento de solidão. Vários fatores que a gente pode pensar que contribuem com isso, desde fatores individuais, como doenças crônicas, como saúde, como status socioeconômico. A gente sabe que para a gente, às vezes, se engajar, isso envolve também recursos, né? E fatores de comunidade, né? Hoje em dia, por questões de violência, de segurança, a gente pode sair menos de casa. Há comunidades e bairros que têm menos acesso a meios de transporte, como a gente sabe. Teve, nos últimos anos, esses dados que eu falei, nem pegou a pandemia, né? Então isso já estava pior, inclusive antes, mas ainda com a pandemia você teve as pessoas, obviamente, isoladas. Então, a gente sabe, inclusive, desde um dos pais da sociologia, do Emil Durkheim, que conexão social é algo extremamente importante. E que nem o Pedro comentou, a ausência da conexão social piora muitas coisas. Inclusive os fatores que a gente estudou de personalidade, os transtornos mentais e inclusive saúde física. A gente vê já há muito tempo, tudo bem que a gente sempre fala muito da pandemia, mas como a gente até já falou em outros episódios, a deterioração da saúde mental das pessoas, principalmente dos jovens, mas da população em geral, já vinha acontecendo antes
da pandemia. Isso é muitíssimo claro. Isso, em parte, a gente tenta trazer de onde que vem isso. A gente pode entender que houve uma mudança do modo de vida das pessoas. Das pessoas viverem mais distantes uma das outras. Isso tem alguma relação com urbanicidade, com viver em cidades muito grandes, onde as relações anteriormente muito mais profundas com vizinhos, em bairros mais residenciais, foi de alguma forma deteriorado, das famílias morarem cada vez, as pessoas mais longe uma das outras, e assim por diante. Quer dizer, o modo de vida anterior mudou muito. Isso muito se fala, inclusive, na maternidade, quando os pais se veem ali na maternidade, da paternidade, muitas vezes sem tanto suporte quanto anteriormente tinham em relação à criação dos seus filhos, porque, de fato, as pessoas vivem de uma maneira menos integradas fisicamente em relação aos outros, ainda que talvez mais conectado digitalmente. Mas a gente vê que parece que essa conexão digital, ela é insuficiente, né? E então, talvez uma vida, digamos, mais atomizada, mais distante dos outros, esteja custando pra gente um pouco caro. E a gente vai lembrar daquele episódio de Jovens 2, digamos assim, quando a gente falou daquele estudo algumas semanas atrás, da mudança dos 5 fatores nos jovens, no contexto da pandemia, a gente viu uma redução de amabilidade, uma redução de agreeableness, de tendência à comunhão com os outros, um aumento de antagonismo, outro polo desse traço, em que as pessoas tendem a confiar menos umas nas outras. Então as pessoas também, quem confia menos, fica mais longe. Às vezes fica do lado, colado fisicamente, mas fica distante em termos de confiança e intimidade. Pode ser que fale todo dia, mas está mais distante, menos íntimo, a relação menos próxima. Aí é um problema grave. Talvez aqui a gente deva, no nosso episódio, falar um pouco mais sobre o suporte social, até para que as pessoas possam olhar um pouco para si mesmo, ter um momento de introspecção, se abrir para esse novo conceito e analisar como é que está o próprio suporte social, né? Eu acho que essa pergunta de a gente avaliar como é que está o nosso suporte social, nossa conexão social, ela é uma pergunta fundamental. A gente sabe que, já foi falado aqui hoje, que a conexão social ela vai ser uma necessidade humana e se a gente tem esse drive, né, essa necessidade de pertencer a, por exemplo, talvez a um grupo ou a se conectar às pessoas, e isso não acontece, né, daí que vem talvez esses sentimentos maiores de solidão. Não necessariamente as pessoas vão sentir esse sentimento de solidão, mas eventualmente elas vão se sentir frustradas, vão se sentir incompletas, vão se sentir, sem dúvida, sentindo que falta alguma coisa, e que isso pode estar relacionado, sem dúvida nenhuma, a problemas de saúde mental e problemas de saúde físico. E talvez as causas, né, vamos pensando em umas causas, quer dizer, quando a gente observa, né, por exemplo, acho que um estilo de vida moderno, bom, você trabalhar em prol de uma performance muito grande no trabalho, né, quer dizer, você precisa de alguma forma produzir bastante, muitas vezes essa produção ela é individual, você vive num mundo mais profissional e realmente muitas vezes vai sobrar menos tempo para você se conectar às outras pessoas. Você trabalha no final de semana, e às vezes você conseguir dividir o seu tempo também entre as suas tarefas e a sua vida social pode ser difícil. Isso pode contribuir, muitas pessoas elas podem esquecer, vamos dizer, de investir e de, vamos dizer, regar a plantinha, né, das conexões sociais, né? Isso é algo que pode acontecer principalmente ao longo do tempo, principalmente quando a pessoa vai se amadurecendo na vida e precisa trabalhar mais, né? Então, às vezes, quando você observa as vidas das pessoas que estão em menos conexão social, a gente pode observar isso, eventualmente uma vida mais direcionada à produção, ao trabalho, e ao mesmo tempo as pessoas sentem falta, elas sentem solidão, e é claro que no longo prazo isso pode ser ruim também. Então, esse seria talvez um dos pontos. Outro ponto que eventualmente a gente pode também observar hoje no mundo moderno, que contribui para essa diminuição de conexão, acho que o Marcelo e o Pedro falaram bem do antagonismo, talvez traços de personalidade com menos amabilidade, né, com mais conflito, né? A gente vê famílias hoje em dia entrando em conflito e não conversando mais entre si por posturas divergentes, mas é realmente uma conexão social muito baseada em rede social, né? Como o Pedro comentou, talvez a conexão social em rede, ela é muito rápida, ela é muitas vezes baseada em post de algumas linhas, né, algum parabéns, e tem pouca profundidade, e isso produz menos intimidade. Quando a gente pensa em laços interpessoais mais profundos e que vai envolver uma confiança maior, um suporte social maior, emocional, até além do emocional, para problemas do dia a dia, pode ser insuficiente mesmo, né, uma conexão à distância. Não estou falando que não existem conexões à distância boas, acho que existem,
sem dúvida nenhuma, mas a convivência com intimidade, as conversas pessoais, né, que antigamente eram mais comuns, né? Quando você saía em um restaurante, ia na casa da pessoa, passava um tempo do lado da pessoa sem não falar nada, assim, sabe? Sem necessariamente estar trocando ideia, mas simplesmente estar presente. Eu acho que formavam eventualmente vínculos, uma chance de vínculos mais profundos, né? E eu acredito que isso, em longo prazo, também contribui para uma maior conexão social. E eu acho que um outro ponto que eu colocaria aqui é a questão de, hoje em dia, de uma desestrutura mesmo social. Hoje em dia é mais difícil você pertencer a um grupo, né? Por quê? Porque hoje em dia, talvez, vamos dizer, as estruturas que antigamente favoreciam, né, a formação de grupos, vamos dizer, isso pode ser desde o ponto de vista religioso, até, eventualmente até o ponto de vista ideológico, elas estão sempre caindo mais num ceticismo, vamos dizer assim, né? Hoje em dia as pessoas não têm muita certeza das coisas, as pessoas, elas, vamos dizer, não acreditam nas coisas, então eu acho que às vezes o pertencimento a instituições ou a grupos, ele caiu um pouco, né? E eu acho que, de alguma forma, isso contribui também para um isolamento maior, assim, né? Assim, vamos dizer, uma vida menor em comunidade e mais voltada, eventualmente, até para o individualismo. São vários fatores, né? Acho que são 3 que eu citei. Outros, por exemplo, as pessoas hoje, as famílias são menores hoje, né? Hoje as famílias são menores, as pessoas têm 1, 2 filhos. Antigamente, se você pegava as famílias de uns 6, 7 filhos, né? Vários primos convivendo. Hoje em dia, nossa, tem famílias com 3, 4 pessoas. Então eu acho que, de alguma forma, existem vários fatores sociais contribuindo para isso, e as consequências vão ser sentidas tanto no aqui e agora, né, eventualmente até mais no longo prazo, né, no envelhecimento. Exatamente. Em um estudo, até para exemplificar isso que a gente está falando, de quão prejudicial é o isolamento social e a falta de suporte. Bom, tem alguns pesquisadores que até quantificaram isso. A chance de você morrer de forma prematura pelo isolamento social foi comparável a quem fuma 15 cigarros por dia ou quem toma 6 drinks ou mais de álcool por dia, comparado a sedentarismo, obesidade e poluição do ar. Isso é um estudo que foi publicado em 2017. Um pesquisador chamado Holt Lundstad. Então, é algo de fato prejudicial para quem gosta de dados aí mais quantitativos, numéricos. A gente vê todos esses desfechos. Também se sabe que, por exemplo, o isolamento social não te estimula cognitivamente e aumenta o seu risco, inclusive, de desenvolver quadros demenciais mais do que quem não está em isolamento social. A psiquiatria também aumenta o risco de suicídio e de autolesão ou automutilação, por exemplo. Então, tem uma série de mudanças que a gente tem que fazer em termos, inclusive, mais amplos do que o indivíduo, sociais, para a gente conseguir contrabalancear esse tipo de coisa, né? A gente sabe, por exemplo, que há riscos, inclusive, não é qualquer suporte, qualquer conexão social que a gente quer. Tem riscos também de você ter conexões sociais de má qualidade. A gente sabe que há vários grupos na internet que às vezes acabam funcionando como verdadeiros seitas, né? Ou grupos de pensamentos muito extremos e que promovem, inclusive, exclusão de outros grupos ou se acharem superiores, esse tipo de coisa. Então, tem também esse efeito adverso de conexões sociais de má qualidade. Coisa que se fala hoje em dia muito, é de além de você promover aumento de estruturas tanto na comunidade quanto centros culturais e para as pessoas conviverem, verdadeiras reformas nos ambientes digitais, inclusive mais transparência das empresas de como é que funcionam os algoritmos e como é que é sugerido amizades de uma pessoa ou de outra, para você não ficar formando realmente esses grupos extremistas, né? Então tem uma série de mudanças, inclusive nessa esfera digital, que a gente tem que fazer como sociedade para avançar, né, e melhorar essa solidão. Essas coisas que eu tô falando são, inclusive, descritas nesse documento que eu falei no começo do podcast, e nos Estados Unidos tem por exemplo, esse empenho de começar daqui para frente a aplicar isso. Bom, mas se a gente quiser, de maneira um pouco rápida, ágil, bate-pronto, avaliar o nosso suporte social, muitas vezes classificar as coisas ajuda. E também desmistificar de que suporte social é suporte emocional. Suporte emocional é suporte social, mas nem todo suporte social é suporte emocional.
O que seria, por exemplo, suporte emocional? Seria uma pessoa que te faz se sentir compreendido e aceito, independentemente de como você está se sentindo. É o que as pessoas geralmente se referem, né, quando alguém está falando sobre suporte social, que é um apoio, acolhimento para suas emoções, validação para suas emoções tais quais elas são. Mesmo que essa pessoa não concorde completamente com você, mas ela reconhece que as suas emoções existem, que as suas emoções, elas têm a sua validade e que você vai precisar de ajuda para lidar com elas, porque, francamente, uma parte dos seres humanos precisa, ou ao menos precisa em algum momento. Agora, tem outro tipo de apoio. Apoio informativo, por exemplo, que é alguém que vai te ajudar, vai te trazer informações, vai te ajudar a encontrar e assimilar informações. Em grande medida, você pede ajuda para alguém, às vezes você quer só acolhimento. Só não, né? Que é uma grande coisa, mas é somente em relação a não desejar outras coisas. Mas muitas pessoas vão querer trazer para você muito mais um suporte de informações e te ajudar a resolver um problema do que um apoio emocional. E você já começa a ver que as pessoas tendem a oferecer apoio para os outros de maneira diferente. As pessoas não oferecem sempre o mesmo tipo de apoio e tem pessoas que vão tender a ser pessoas muito focadas na resolução de problemas. Se você joga um problema para ela, essa pessoa vai te ajudar a resolver o problema. Ela não vai estar tão preocupada com as suas emoções. Ainda que para você, em primeiro lugar, possa ser necessário a pessoa acolher suas emoções para daí resolver o problema. Ou você é um tipo de pessoa que prefere um acolhimento emocional, mas você não tá lá tão interessado em resolver o problema. E aí pode dar muito briga, né? Você pode se sentir não acolhido, você pode sentir que você não tá recebendo suporte social. Mas na verdade, talvez aquela pessoa não tenha sido informada do que você quer, ou ela realmente é uma pessoa que, francamente, não tem muita habilidade para oferecer esse suporte emocional, mas um suporte informativo de resolução de problema. Então a gente começa a avaliar que tipo de suporte eu prefiro, que tipo de suporte eu ofereço, que tipo de suporte essa pessoa que geralmente me ajuda oferece. E a gente começa a perceber que, na verdade, a gente precisa ter mais de uma pessoa, porque as pessoas têm uma tendência a oferecer mais um suporte do que outro. Apoio tangível, outra coisa, uma coisa mais prática, uma ajuda, uma carona, um empréstimo de alguma coisa meio material, talvez, assim, né? Uma coisa desse tipo. Que é um apoio importante. Mas ele não tá nem aqui, primeiro nem em segundo lugar, porque ele é um apoio que com muita frequência pode ser que você contrate alguém para fazer. Então não é uma coisa, talvez, tão focada em apego. Ainda claro que se você quer que alguém te ajude, vá com você em um momento difícil, quer te acompanhar, você tá lá, quer que alguém te leve numa prova importante, quer ir com você, ou quando você tem uma parte muito importante do seu dia ali que você quer que alguém esteja acompanhando, não é só pra pessoa te dar uma carona, mas você quer ali o apoio, o apego de alguém importante pra você. Um apoio afirmativo da sua autoestima em geral, quer dizer, alguém que te valoriza como você é, que te ajuda a construir uma identidade, né? E no fundo, a gente às vezes busca isso num meio profissional, por exemplo, ou em algum aspecto da nossa identidade. Por exemplo, eu sou psiquiatra, mas eu sou pai, quer dizer, essa nossa identidade multifacetada. Então, uma afirmação de uma boa autoestima como psiquiatra, uma boa autoestima como pai, vai depender também de como a gente é visto por pares, por pessoas que também fazem parte, digamos, desse grupo, né? Seja um grupo profissional ou um grupo outro que envolva um determinado grupo de responsabilidades. O apoio de pertencimento, que pode ter um pouco a ver aqui com o apoio afirmativo de uma profissão, mas tem o pertencimento de uma família, de um grupo, de um amigos, de uma comunidade religiosa. E a gente começa a ver com muita frequência que talvez vários desses apoios, eles estejam, digamos assim, meio capengas, né? Então, talvez as pessoas, por elas mesmas estarem estressadas, por elas estarem menos amáveis, elas têm uma tendência menor a acolher emocionalmente o outro. Talvez as pessoas tenham muita informação hoje em dia e às vezes até trazem as informações um para o outro de uma maneira pouco acolhedora e mais violenta, mais incisiva, mas você tem que fazer desse jeito. E é muito curioso, eu tenho um filho de 2 anos, quem segue no Instagram sabe, quando vem uma criança pro mundo, a gente recebe um tsunami de informações absolutamente contraditórias entre si sobre como é que a gente vai criar o filho. E aí a gente vai ter que sentar e fazer uma seleção pessoal que tem a ver com os nossos valores. Mas as pessoas às vezes comunicam as coisas de uma maneira meio incisiva. As mães percebem isso muito, sofrem muito isso, de como que as informações às vezes atrapalham, deixam de ser um suporte social. Mas a gente precisa, né, desse desenvolvimento de uma identidade como um membro de um grupo. E a gente sabe que as famílias estão mais desintegradas, que elas estão com mais briga e certamente isso tem um impacto negativo sobre o suporte social das pessoas, né? E aí ficam algumas perguntas que talvez sejam interessantes aqui. Se você tem esses diferentes tipos de suporte social, emocional, informativo, tangível, afirmativo, de autoestima e de pertencimento, você tem isso? E outra pergunta muito importante também, além de ter, quando você precisa
precisa, você acessa? Você sabe como acessar? Você de fato acessa ou você não acessa? Você procrastina até quando não dá mais? Você sabe como fazer isso? Tem alguma lacuna nesse suporte? Que tipo de suporte você contribui com mais facilidade automaticamente? Qual é o tipo de suporte que para você é difícil? Acho que são reflexões que caem para cada um de nós, né? Então, reflexões sobre como é que a gente ajuda os outros, como a gente serve as pessoas à nossa volta, e como é que a gente recebe essa característica recíproca mútua de uma sociedade saudável. Né? É interessante essas perguntas que você colocou, porque eu acho que é fácil a gente esquecer isso. Avaliar o suporte que a gente tem, que suporte que a gente dá para os outros, e eu fico pensando que para muitas pessoas isso pode ser pouco intuitivo, mas só que ao mesmo tempo tão essencial, dado, né, como o Marcelo colocou, assim, a associação, por exemplo, entre solidão e esses desfechos ruins de saúde mental e saúde física, né? Então, vamos dizer, considerando o mundo que a gente vive hoje, né, com maior antagonismo, maior conflito, vamos dizer, esse mundo preto e branco é muito polarizado, né, com famílias e amigos muitas vezes separados, porque tem opiniões diferentes. Essas perguntas, elas ganham ainda mais uma importância, né? Claro que vai muito além apenas do apoio emocional, como você falou, né, Pedro? Mas dado que nós seres humanos somos programados, né, para conviver em grupo e ter, de certa forma, uma comunidade em volta, pessoas com quem a gente possa contar, pessoas que nos apoiam, acredito que é bastante fundamental, e o trabalho do psiquiatra vai muitas vezes também, além do remédio, né, vai mapear isso e talvez ajudar os pacientes também a refletir e ampliar, né, esse suporte social. Tivemos aqui então o nosso episódio sobre o suporte social, um elemento absolutamente importante. Eu espero que a gente tenha sido enfático, incisivo e convincente o suficiente para que você tenha percebido a importância desse tema, já tão tratado também nos outros episódios do podcast Papo de Psiquiatra. Por hoje é só. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.